Hello! How are you guys? Hope you're all doing fine. Okay, so today we have a lot to discuss. Nós temos muito para discutir. Mentira. Pessoal, é o seguinte. Na aula passada a gente viu a revisão, né? A gente trabalhou um pouquinho essa questão do vocabulário, weather, windy, rainy, né? A questão das prepositions in, on. E agora a gente vai avançar um pouquinho com o conteúdo. E eu vou pedir para vocês prestarem atenção nessa unidade, né? Porque, pessoal, vocês perceberam que os exercícios que a teacher passou extra lá atrás, lembra daquelas folhinhas com os textos para vocês responderem, interpretação, que não tava na apostila que a teacher mandou para vocês? Vocês viram como a teacher praticou com vocês o que vocês fizeram aqui? Agora vocês já sabem fazer, então isso não é um problema. Eu falei pra vocês, prometo que vai valer a pena. E valeu, entendeu? Vocês agora já sabem quando adiciona S, ES, pra vocês não é novidade. Então, isso tornou a tarefa provavelmente muito mais fácil, né? Então, vamos lá. Ele começa falando, né, no capítulo 19, a gente vai começar no 155, né, página 155. Ele começa falando de Fernando de Noronha. Nunca fui, queria, mas nunca fui. Ele fala um pouquinho sobre Fernando de Noronha, se você conhece alguma coisa. E aí no pré-reading, ele pergunta assim, o que mais você conhece sobre Fernando de Noronha e você gostaria de visitá-la? Bom, pessoal, a teacher colocou aqui alguma coisinha por cima, mas se você colocou alguma coisa diferente, ok também. Então, there are beautiful beaches and landscapes. O que são landscapes? Né? Vistas, né? Paisagens. With a lot of biodiversity spots. Então, com muitos pontos de biodiversidade. Diferentes espécies, vida marinha e etc, né? Vamos lá, useful language. Aí ele trabalha com vocês a questão do texto, tá? Vamos pular essa parte aqui do e-mail, né? Porque vocês já leram, creio eu que não seja necessário. Vocês tiverem dúvida, vocês já me mandaram mensagem, então já tirei as dúvidas. Se eu ainda permanecerem dúvidas com relação ao vocabulário, vocês me avisam, tá bom? Então o vídeo vai ficar muito longo e a teacher evita isso, tá? Porque vocês já estão cansadinhos, então vamos facilitar, tá bom? Mas qualquer coisa com relação ao vocabulário, let me know, ok? Então, useful language. Island. Olha lá. Ilha, beleza? Lembra que island, na escrita, tem um S. Você não fala Island, você fala island. O S, o som some, tudo bem? Então você fala island, ok? Environment, meio ambiente. Buggy rides, passeio de buggy, ok? Adoraria. Hiking, caminhadas longas, ok? Trips, excursões. Dolphins, golfinho. Gente, para. Pare! Até quando você... Mentira, desculpa. Olha isso. Olha esse golfinho. Que coisa mais linda. Eu fiz pra vocês, gente. Espero que vocês gostem. Parece mais alguma coisa, um problema raquítico, mas tudo bem, né? Mas ele tá bem, tá? Tá tudo certo. Voltando. Então, dolphins, golfinhos, certo? Vamos pro 2, né? Onde você tinha que dizer, de acordo com o texto, right or wrong. Tudo bem? Então ele fala assim, ó, Fernando de Noronha is an archipelago. Right. It is located in the Pacific Ocean. Wrong. It is located in Atlantic Ocean. Na C, is part of the state of Pernambuco. É uma parte do estado de Pernambuco. Right. Ó, a C, a D e a E, como são todas corretas, a teacher, para não ocupar espaço, eu coloquei assim, tá bom? Então, right. Fernando de Noronha is a National Marine Park. Right. Na E, people can have fun activities on land and in water em Fernando de Noronha. Então as pessoas podem se divertir tanto na terra, né? Em terra, quanto no mar ou na água em Fernando de Noronha. Right. F, Beto's family has breakfast on the boat. Wrong. Beto's family has breakfast at the hotel. Ó o lugar específico aqui, ó. Hotel tá ligado com at, tudo bem? Na G, they don't have lunch in the hotel. Olha lá, right. Beto's favorite tour is on land. Então é por terra, né? Então, wrong.
Beto's favorite tour is in the sea, ok? Page 157, aí que eu falei pra vocês, que eu já disse, que a teacher já explicou e vocês já pegaram e que isso aqui é mamata. É, ó, pra vocês. We add S. Então, a gente adiciona o S no verbo do he, she, it. A gente usa o do ou o does antes de he, she, it. We use don't, quer dizer, do not ou does not, certo? O don't já tá aí, então você tem que colocar a forma completa, né? Então, é do not e does not. Certo? Language usage. Pessoal, quanto a gente não praticou e ainda pratica nas lives isso? Muito. Ou seja, isso aqui pra vocês é passado, gente. Isso aqui, teoricamente, se você tiver dúvidas de gramática, porque ainda pode existir e é normal, tá? Não é nada de extraordinário, não. Se você tiver alguma dúvida na hora de transformar, pegar uma frase na afirmativa, passar ela para interrogativa ou para negativa, me avisa o quanto antes, tá bom? Mas essa gramática a gente viu nas aulas passadas, né? Inclusive caíram nas nossas 2 provinhas. Então, assim, vamos tentar trabalhar isso daí um pouquinho mais profundo, né? E se houverem ainda dúvidas, me avisem pra teacher não passar pra frente antes de vocês sanarem essas dúvidas, tá bom? Então, Jean is a postman, ok? He not like dogs. Então, você tinha que montar a frase de acordo com o que estava em parênteses. Então, ficava he doesn't like dogs. He doesn't, ok? Can you tell me the time, please? I don't have a watch. Aí ele fala, Paula is a teacher. She teaches. Olha, termina com CH, então eu adiciono ES, não é S. É ES porque tem a terminação de S, SH, SH, CH, X e O, certo? Lembra dessa regrinha? Quando eu tenho essas palavrinhas na última palavra, na última sílaba, eu tenho que adicionar o ES e não o S. Então, she teaches English at my school. Ou at ligado ao lugar aqui, ó. Lembra que a gente falou lugares específicos? O hotel aqui atrás e o school aqui. We don't have a garden, ok? Na E, he works in a garage. F, they live in Madrid. G, she doesn't eat meat. Lembra? Usei o auxiliar, o meu verbo volta para a forma original. Certo? Pare! Até quando você vai... Para! O exercício 2 eu tive dúvidas. É mesmo, aluno? Por quê? Eu tive dúvidas, professora, porque você juntou o question words com o simple present. Como funciona? Ponto de interrogação. Te respondo já. Lembra que as question words são what, when, where, why and how? Entre outros, né? What time, né? Então, what sendo o que ou qual, o when, quando, o where, onde, o why, o porquê na pergunta e não na resposta, porque na resposta é because, e o how de como, né? No caso, how old, how long, aí já muda um pouquinho. How old are you? Aí já muda pra idade, né? How old, né? Qual idade? Agora, quando você fala how long, qual é a distância, né? O tempo, né? Então, você vai primeiro colocar a question word e depois vem o meu auxiliar. É obrigatório ter o auxiliar? Sim. Lembra que a teacher falou... Perdão que eu quase tô morrendo aqui. Lembra que a teacher falou que quando você tem interrogativa e negativa, obrigatoriamente o auxiliar vai aparecer? Seja ele do ou seja ele does, vai depender do pronome. Lembra disso? Bom, se eu tenho a question word na frente, se eu tenho uma questão, palavras que fazem perguntas, automaticamente ela é interrogativa. Então, se ela é interrogativa, tem que aparecer. Ponto. Ok? Deu pra entender? Então, se eu tenho que usar na interrogativa, se eu uso assim, she teaches English. She doesn't teach English. Does she teach English? Pessoal, se eu tô fazendo essa pergunta, você viu que o meu does apareceu? Ok. Só que quando eu tô usando também o meu question words, eu tô indicando já que é uma pergunta, tá? Então, neste caso, eu vou ter que colocar a minha question word primeiro e depois vem o auxiliar. Olha aqui, ó.
Essa é a prática. No exercício 2 da 158, você tem lá, where do you work? Por que é do? Porque you. Deu pra entender? Ó, primeiro o meu question word, depois o meu auxiliar. When do you start work? Ó, primeira question word, depois o meu auxiliar. Where do you live? Primeira minha question word, depois meu auxiliar. Por que aqui só tem do? Porque é tudo you, tudo bem? What does your dog have? Olha lá, aqui mudou. Continua sendo meu question word primeiro. E por que aqui virou does? Porque que é your dog. Lembra? Seu cachorro é it, beleza? Então, does your dog have? Na E, why do you walk to work? What does your brother do? Então, o que o seu irmão faz? Ó, he, ok? Então, é he does. Então, what does your brother do? Tudo bem? Pessoal, essa parte aqui, ó, a teacher não conseguiu porque não tinha espaço. Mas lá nos parênteses que você tinha que relacionar, a sequência é essa. A primeira é E, F, A, C, B, D. Tudo bem? Lembra sempre, question word vem primeiro, auxiliar obrigatoriamente vem depois, tá bom? Listening. Então aí vocês tinham o listening, o pré-listening, pessoal, resposta pessoal, né? Podemos trabalhar isso em live. Listening, ok? Então vamos lá, você tinha que ver qual era o dia, você tinha que ouvir, né, qual era a rotina do Beto. E aí tinha várias fotinhos. No caso, neste caso são 17 fotos, tá? Fotos não, figuras. Figurinhas, né? Então, você tinha que selecionar quais eram as que faziam parte da rotina do Beto. A teacher marcou como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante, tá? Então, você tinha que selecionar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a oitava figura, a 10ª, 11ª e a 17ª aqui. Tudo bem? Certo? É isso. Aí na 2, você tinha que ouvir e fazer a pergunta. Mesmo esquema desse exercício aqui, ó. Você tinha que usar as question words, que a gente já trabalhou lá quando a gente estava na presencial ainda. Lá quando a gente estava na presencial, que a teacher trabalhou com vocês as question words, vocês tinham que usar nesse exercício de novo. Então, você tinha que ouvir a resposta e fazer a pergunta. Tudo bem? Então, what time do you take the bus? Pessoal, por que aqui tem o time entre o what you do? Porque qual é a hora, tudo bem? What time é o tipo de uma question word, só que ela é um pouquinho mais específica, tá? Quando eu falo what, é qual ou o quê? Quando eu falo what time, é que hora, tá bom? Mas continua sendo uma question word, é que ela só é um pouquinho mais específica. É igual o how old, tudo bem? Se você tiver o how, fica como? How old, que idade? Tudo bem? É só um pouquinho mais específico. Então, what time do you take the bus? Na B, what do you have for breakfast? Na C, where do you take the school bus? Lembra que olha, tá vendo que tá sempre relacionado a question word na frente e o auxiliar depois, dependendo do meu pronome. Tudo bem? Pronome, lembra? I, we, you, he, beleza? Beleza. When do you start school? Na E, what is, neste caso, pessoal, é verbo to be. Porque eu tô perguntando qual é. Lembra que é ser ou estar, tudo bem? Então, aí entra o verbo to be. Então aí o do e o does não entra? Não. Lembra que há diferença. Do e does e o verbo to be, eles não se misturam, eles não se gostam, eles se odeiam, eles querem se matar e não dá pra fazer juntos, tá bom? Não tem como você ter o verbo to be e o do e o does junto, tá bom? Então você vai colocar, nesse caso ele tá perguntando qual é o dia da semana, qual é o dia da semana favorito pra você, né? Então ele fala qual é o seu dia. Esse é verbo ser ou estar, não é do e does, tá? Então você vai usar o verbo to be. Então, what is your favorite weekday? Então, qual é o seu dia da semana favorito? What do you do in your free time? Então, o que você faz no seu tempo livre? When do you watch TV? Quando você assiste TV? Do you go to bed late on weekdays? Então, você vai dormir tarde, né? Quando você vai pra cama tarde nos dias de semana? Tá bom? Veja que aqui não tem what, where, when, não tem essas question words aqui, porque ele tá perguntando uma coisa sem perguntar quando, quem. Não,
Ele pergunta, você vai pra cama cedo? No dia de semana? Tá? Não é que horas, nem quando, nem por, né? Então você vai usar só o simple present mesmo, tá bom? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Any questions, you know where to find me. Vocês sabem onde me encontrar. Kisses, bye!